Olá, bom dia, queridos amigos, bem-vindos ao canal Haja Luz. Estou aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de sono e que tenham um bom dia, iniciando com a palavra de Deus. Queridos, hoje eu vou falar sobre um tema que causa muito temor, muito medo às pessoas. A palavra de Deus, ela foi escrita para nos confortar, para nos alertar, para nos fazer o chamado à mudança, não para nos colocar medo no coração, queridos. A palavra de Deus, ela é luz para a nossa mente e guia os nossos caminhos. Existe na Bíblia alguns textos que são mal compreendidos e ensinados de forma incorreta. E isso leva as pessoas a terem compreensões erradas sobre Deus e sobre o fim do pecado e o que vai acontecer com as pessoas que rejeitarem a salvação. A Bíblia fala de coisas espirituais e para compreender nós precisamos da ajuda de Deus. Por isso, hoje eu queria falar sobre o tema relacionado ao inferno. Você, só de ouvir essa palavra, imagino que já sente algo, um aperto no coração, medo. E foi justamente para causar medo às pessoas que essa doutrina começou a ser ensinada na Idade Média. Na Idade Média, esse ensino ele cresceu com o único objetivo de causar medo às pessoas, oprimi-las e fazer com que elas seguissem a religião de forma forçada. Como as pessoas não tinham acesso à Bíblia e apenas os líderes religiosos tinham acesso a ela e ensinavam da forma como bem queriam, usavam a Bíblia, textos bíblicos para causar medo e terror às pessoas. Dessa forma surgiu essa ideia de um inferno, de um lugar de tormento, onde a pessoa, após a morte, é lançada. Eu quero que você saiba que essa é uma ideia que surgiu por conta de uma crença, a crença na imortalidade da alma, a crença de que quando uma pessoa morre, a alma sai dela e ela vai viver em outro lugar, ou no céu ou no inferno. E tem a ideia do purgatório, né? A ideia do purgatório, o purgatório é um lugar onde a pessoa fica em um processo de purificação, se preparando para ser aceito e ter entrada na presença de Deus no céu. Queridos, isso não existe na Bíblia. Ou você está salvo ou você está perdido. A Bíblia ensina que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, em vida, enquanto estamos vivos, nós precisamos aceitá-lo como nosso Salvador. Após a morte, não há mais nada, queridos. A pessoa que morreu, ela não sabe mais de coisa nenhuma. Eu já falei em outros vídeos com vocês. Ela não ouve, ela não fala, ela não tem mais escolha. Após a morte, a Bíblia diz que vem o juízo, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Você entendeu? Então, essa ideia de que a alma imortal, ela surgiu aonde? Ela surgiu lá no Jardim do Éden. Quando Satanás disse à serpente, certamente não morrerás. Queridos, Deus diz que o pecado causa morte. O homem que pecar esse morrerá. E vem Satanás e diz, não, certamente você não vai morrer. Isso é uma mentira, contrariando a palavra de Deus. E essa ideia do inferno, queridos, é uma mentira, contrariando a palavra de Deus. Deus é misericordioso, Deus é amor. Ele não vai lançar uma pessoa em um lugar de tormento, onde ela vai ficar queimando por séculos e séculos eternamente, queridos. Deus nos ama. E o amor de Deus, ele salva. E por amor, também ele destrói. A Bíblia fala que haverá um momento em que o pecador ele será realmente eliminado, será destruído completamente. A Bíblia fala que tanto os ramos
como a árvore será queimada. Tanto a raiz como os ramos. Está no livro de Malaquias. Ou seja, tanto o originador do pecado, quanto aqueles que são os seus seguidores. Tanto Satanás como os seus servos. Entende? Eu vou ler um texto que está na palavra de Deus. Existem alguns textos que falam sobre o inferno. E para que você entenda essa questão, a palavra inferno, ela não está no original grego, no original da Bíblia, no hebraico. Essa palavra ela foi acrescentada à Bíblia em algumas traduções dela, em substituição a algumas palavras hebraicas da Bíblia, como por exemplo a palavra Hades, e como a palavra Sheol, Geena e Tártaros. São palavras que aparecem na Bíblia, que têm significados semelhantes e na maioria dos seus significados representa lugar de tormento. Esse lugar de tormento, queridos, não é necessariamente um inferno, um lugar de fogo queimando por séculos e séculos. Não, queridos. A Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20, nos diz o seguinte. Capítulo 20, versos 13, diz assim: Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aqui está falando de julgamento daqueles que morreram. Está falando que a sepultura, o além, deu os seus mortos, né? E estes foram julgados conforme o que se achava escrito nos livros. E veja o que diz o verso 14. O verso 14 é a sentença para os perdidos. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então veja, como que a morte e o inferno é lançado para dentro do lago de fogo se o lago de fogo é o próprio inferno? Não faz sentido, queridos. A palavra inferno, nessa tradução da minha Bíblia, ela está colocada de forma equivocada, né? Mas aqui deixa claro que o lago de fogo é um lugar onde haverá a segunda morte. Você está entendendo? A segunda morte é na Bíblia apresentada como sendo o momento em que o pecador é eliminado completamente. Ele deixa de existir. O maior de todos os pecadores é Satanás. Ele também será lançado neste lago de fogo. Porque esse momento acontece para Deus exterminar o pecado, a existência do pecado no universo. É nesse contexto que aparece um lugar onde um lago de fogo, um inferno, né? Onde as pessoas acreditam que ali ficará queimando o pecador para todo o sempre. Queridos, a Bíblia apresenta que é a segunda morte, ou seja, Deus não vai dar imortalidade para um pecador ficar queimando para sempre no inferno. A Bíblia está dizendo que o pecador, ele morrerá, ele será destruído completamente. E isso não acontecerá, queridos, antes que essa pessoa tenha tido todas as oportunidades para se salvar. O pecador ele vai ser destruído, mas ele, durante a vida ele teve todas as oportunidades para a salvação em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por todos os pecadores. Mas nós, como pecadores, precisamos aceitar o seu sacrifício. Precisamos nos colocar na mão de Jesus, aos pés de Jesus, para que o seu sangue cubra os nossos pecados, para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. A Bíblia fala que o pecador ele vai ser destruído e não ficará queimando para todo sempre em um lugar de tormento, em um lugar
que Deus preparou para ele. Não, queridos. Assim como um graveto, ao ser lançado no fogo, ele vai queimar até virar cinza, da mesma forma o pecador e o originador do pecado vai queimar até virar cinza e deixará de existir. Quando a Bíblia fala que o inferno, que o fogo é eterno, não é eterno literalmente, querido. É um eterno circunstancial, né? Ele vai ser eterno enquanto dure a matéria. O fogo será eterno, consumindo enquanto durar a matéria, aquilo que foi já lançado sobre ele. A Bíblia fala que o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra foi um fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Ali foi tudo destruído pelo fogo. Não está queimando até hoje, queridos. Então, eterno é a consequência que o fogo causa. Destruição eterna. Você entendeu? Existem muitas outras coisas que podemos falar ainda sobre esse assunto. Talvez eu faça um outro vídeo explicando mais detalhes sobre isso. Então eu quero que você entenda que essa doutrina é uma doutrina satânica. A ideia de um inferno, ela surgiu no meio dos idolatras. Você está entendendo? E essa ideia faz com que o amor de Deus seja diminuído diante das pessoas. Torna Deus um Deus tirano, um Deus mau que destrói. A Bíblia ensina que o pecado será aniquilado e os pecadores que permanecerem no pecado também. Isso com certeza, mas um inferno eterno não existe. E nem vai existir, queridos. Porque o fogo, ele é lançado por Deus apenas para eliminar o pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter compreendido um pouquinho sobre essa questão, sobre esse ensino que causa tanto medo às pessoas através desse vídeo. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom dia. Peço que você compartilhe o vídeo, que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Para me ajudar aí a poder levar um pouquinho da palavra de Deus a cada dia para as pessoas. E que haja luz na sua vida. Esse é o meu desejo para você nesse dia. Deus abençoe.